Vamos lá, senhores, continuando aqui, né, nossa parte de gerenciamento de projetos. Vamos falar um pouco exatamente sobre os conteúdos, os processos de gerenciamento de projetos. Pode parecer um pouco estranho, mas quem mexe com operações normalmente sabe que para implantar um processo você precisa colocar um projeto de execução do processo para poder transformá-lo realmente em processo, e você precisa executar muitos processos para executar um projeto. Por exemplo, você está fazendo uma grande obra, você tem que fazer muitas compras, é um processo de compra. Você tem que comprar várias vezes, fazer pagamento de pessoas várias vezes, como processo. Então a ideia de ter isso conjunto não é nova, e é muito coerente, E então, quando você vai ver o material que fala sobre o projeto de modo geral, você vai encontrar isso indicando várias coisas, como ciclo, né? Como símbolos, processos, a integração, o cronograma, os custos, qualidade, recursos humanos, o que você precisa ver em termos de comunicação, riscos, as aquisições e as partes interessadas, lógico, né? As partes de interesse no projeto. E se você pega e vendo até o próprio conceito de o projeto vai se concentrar basicamente em quê? Em criar produtos ou serviços exclusivos, um único deles, né? Controlando então temporário, ele é sempre temporal, não é para ser repetitivo, senão seria processo, não seria projeto. A singularidade dele, com os produtos, serviços ou até mesmo resultados exclusivos, né? E elaboração progressiva, sempre progressiva. E nisso nós já vimos, temos que verificar coisas que existem nesse ambiente de projeto, de recursos, de datas em questão, tempo, cronogramas, né? As entregas precisam ser feitas, a qualidade, os riscos que existem. Não existe projeto que não tenha risco nenhum, e o conceito de risco é bem amplo, né? Não precisa ser exatamente um risco de coisa ruim, você corre o risco de ganhar sozinho na Mega Sena, né? Num grande prêmio, isso pode acontecer. A gestão das pessoas, né, que estarão aí, como vai se comunicar com elas, pode ter conflitos, de maneira geral, nas aquisições que eu preciso fazer e gestão de mudança, né? Ainda mais projetos que são de duração mais longa, tem projetos que demoram às vezes 4 anos para ser executado. Pode ter uma mudança no meio do caminho, as pessoas crescem, precisam melhorar em algo que descobriu ao longo do tempo. Não consigo oferecer um café para você, mas está muito bom. E quando você fala em gerenciamento de projeto propriamente dito, logicamente nesse gerenciamento vai aplicar o conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas que são as mais comuns nós utilizarmos em projeto, que o PMI indicava, agora a gente está falando, né, de mais de 5 anos atrás, que anualmente eram investidos cerca de 25 trilhões de dólares em projetos, no modo geral, né? E com a quantidade de profissionais de projeto bastante grande, profissionais em gerenciamento, né, alguns milhares. Então estamos falando de uma coisa, o PMI sempre faz questão de frisar, que isso aqui é um conjunto de melhores práticas, não são leis. Cada local pode alterar um pouco em função da sua necessidade, da sua especialidade. Já comentamos isso, que, por exemplo, fazer projetos de cirurgia do coração é muito diferente de fazer projetos de TI, diferente de fazer obra. Você precisa de especialidades, sujeito a riscos e coisas muito diferentes. Se você pegar, por exemplo, o Gartner, né, por que eles falham? O Gartner é bem relevante na área, logicamente, de TI, né, são especialistas nisso. E o que eles comentam? Né? Entre os mais frequentes, né, os mais frequentes falhas estão metas e objetivos mal estabelecidos, necessidade do cliente, né, e
posições do stakeholder, né? Que às vezes você pensa, ele não é stakeholder. Olha, nós já trabalhamos com projetos que o stakeholder, se você não pensar, aparece de repente. Não quero que passe por aqui, porque na minha cultura diz que não pode destruir essa parte ou coisa desse tipo. Né? Falha no detalhamento do escopo, prazos, custos, né? Às vezes incorretos. O aço, de repente, muda, de repente o aço dobra de preço. Dobrar não, mas aumentar 25%, já vimos isso algumas vezes. Os orçamentos, né, mal planejados e uma série de outras coisas que podem causar falhas. Bom, nós já comentamos, quando falava em ciclo, né, ciclo de vida do projeto, que na realidade, cada parte do ciclo, planejamento, execução, existem vários processos que podem ser usados. Claro, isso aqui é um conjunto de melhor prática, como já dito intensamente, mas você vai precisar criar processos. Por exemplo, se você vai fazer TI, você tem que criar processos clássicos de execução de TI. Né? Se você vai construir uma pesquisa, parte da execução clássicos da execução da pesquisa. Então você vai ter que ir melhorando isso. Aqui são as regras gerais, né? Eu chamo regra, mas é a melhor prática na realidade, eu peço desculpas por isso, eu vou cometer essa gafe mais vezes, né? Não deveria cometer. Então, cada um item desse que você vai analisar, por exemplo, aqui você, como eu já disse, tem aqui integração, partes interessadas, escopo, cada cor dessa corresponde a um grupo desse, né? Aqui nós temos comunicação e assim por diante. E quando você pega até pela cor, fica fácil de visualizar exatamente pela cor, né? Que, por exemplo, aqui eu estou tratando o quê? De escopo. Em algum outro lugar aparece escopo aqui. E recursos, você está vendo recurso aqui, está vendo recurso aqui, né? E está vendo recurso aqui embaixo. Então, os processos podem, depende do tipo de processo. E uma listagem sempre passível de ser ampliada ou alterada, digamos assim, né? Já que isso aqui também não é lei, se você não cumprir algo desse, vai estar mais adaptado à sua realidade. Tá? Inclusive no workshop que nós faremos, né? Nós vamos tratar desses vários processos de uma maneira ampla. Por exemplo, quando você pega aqui, na gerência da integração, você tem vários processos, aqui tem 7 relacionados, né? Desenvolver o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, monitorar e controlar o trabalho do projeto e assim por diante, vários processos desses. Eu só estou fazendo vermelho para destacar o termo de abertura, que é uma das coisas assim, que o pessoal mais leva em consideração, o termo de abertura para indicar exatamente o que vai ser feito, mas não é a única coisa, né? Não é a única coisa. Mas é um excelente exemplo. Se você vai mexer aqui no escopo, também aqui estão relacionados 6 processos, mas poderiam ter mais, ou no seu caso reduzir alguma coisa. Mas, por exemplo, colocar os requisitos. Como não colocar requisito? Fica estranho até, né? Validar o escopo. Ele não foi validado. E uma coisa que o pessoal utiliza bastante, constantemente, é o EP, a estrutura, né, analítica do projeto, para poder dizer como que ele vai ser feito e tal. Então, essa parte vai ser bastante relevante. Então, é por isso que eu até causei destaque nesses 2 itens somente. Os outros, por exemplo, cronograma, controle dos tempos que vai ser executado, né? Definir as atividades, sequência de atividades, ver o cronograma em si, né? Controlar esse cronograma, estão entre várias coisas que tem que ser feitas no gerenciamento de projetos. Se nós analisarmos aqui os custos, né? Ora, não quero controlar custos. Como assim não controla custos? Pode não ser você, mas o gerente do projeto está vendo isso. E o proprietário está vendo. É impossível não controlar custos, né? Pode ocorrer a situação de que os custos
As únicas situações que eu vejo é situações de empresa onde ele não considera o salário do sujeito, das pessoas, né, como sendo custo. Ah, mas alguém está controlando sim. Como é que pode o cara ficar o tempo todo lá fazendo o negócio? Não, não tem custo. Como não? E o salário dele? Quem paga? Né? Gerenciamento da qualidade, né? Gerenciamento da qualidade, o que está sendo entregue, como está sendo entregue, está de acordo com o proposto, os recursos que a gente está analisando aqui, né? Claro, pode ter recursos de vários tipos, inclusive os recursos humanos que estão aqui relacionados, parte integrante do que está sendo feito, a comunicação, porque sempre alguém quer saber o que está acontecendo, como está acontecendo, por que está acontecendo, se está no prazo, tem que comunicar isso às pessoas, né? Especialmente se for alguma coisa que deveria ser falada e esqueceu de falar. Isso pode causar problema. Riscos, tudo está sujeito a riscos, mesmo que sejam riscos positivos, né? Pode ter, identificar, realizar análise qualitativa dos riscos, né? Ah, isso aqui tem pouca chance de acontecer, isso aqui tem muita chance de acontecer e dar problema. Temos que analisar. Requisição das aquisições, é muito comum você precisar adquirir coisas, né? Comprar coisas, ou fazer aquisição não financeiramente, mas de outro modo, né? Com transporte ou coisa desse tipo. E as partes interessadas, ou seja, os envolvidos nisso, direto ou indiretamente, mas que vão ter impacto no projeto. Eu estou fazendo uma casa. Que impacto isso tem na sociedade? Vai causar poluição? Né? Vai interromper trânsito? O que vai acontecer? Então, essa série de coisas, todos esses itens, já mostramos essa imagem, né, e mostraremos ela, precisaremos dela intensamente, do fluxo de processos, né? Já disse que vocês basearam no PMBOK, não precisava ser no PMBOK, não precisava ser, mas ele passa a ser, né, e vale a pena estar até frisada aqui nesse fluxo, né, do processo do PMBOK, o PMBOK nós estamos usando aqui como referência. Não precisa ser exatamente com ele, mas é uma boa referência. Até daqui a pouco, gente, nos encontramos no